Ação na Justiça Federal questiona viagens de Janja ao exterior. Tá na descrição do vídeo o link da matéria, a matéria da Revista Oeste. Há quem diga que agora ela vai ter que depor. Não sei se vai, né? Porque se o Lula conseguiu, num primeiro momento, tirar o Frei Chico da história, apesar que entrou a CPMI, aí vai trazer o homem futuramente, não vai ter como escapar, mas no primeiro momento, né, enquanto não há uma CPMI para investigar isso, eu acredito que Lula deve conseguir amenizar essa situação para o lado de Janja. Mas vai ser aberta aí uma investigação, né? Porque, gente, não é de bom tom, né, a primeira-dama viajar o Brasil e o mundo gastando fortunas e mais fortunas. Eu fico me perguntando aonde está a classe artística ou a classe de militância que criticava Bolsonaro num hotel de R$150. A gente viu muitas vezes Bolsonaro em hotéis, né, do exército, né, de quartéis, né, mostrando lá a estrutura, tudo. Quer dizer, o cara viajava aos países, ele ia para embaixadas. Ele ficava hospedado nas embaixadas. Vocês sabiam que o Brasil ele tem casas nos países onde ele tem embaixada, justamente para acomodar os presidentes ou delegações ou, sei lá, integrantes do governo que viajem para lá, para que não haja a necessidade de que eles se hospedem em hotéis? Vocês sabiam disso, gente? Mas claro, né? O governo Lula, ele quer luxo às nossas custas, enquanto nós, né, pagamos essa conta. Mas vamos para a matéria. Vou ler o título novamente. Ação na Justiça Federal questiona viagens de Janja ao exterior. Se você não é inscrito, se inscreve. Não esqueça, na descrição chave Pix. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho aí. Tem também o link de convite lá do grupo do WhatsApp. Para você que quiser fazer parte, corre na descrição, entra no grupo. Assim você recebe as nossas matérias e os links das nossas lives. Bom, o vereador... Rapaz, esse cara aqui tem sido uma pedra no tamanco da Janja, viu? O vereador Guilherme Kilter, novo de Curitiba, junto ao advogado Jeffrey Chiquini, apresentou à Justiça Federal na terça-feira 26 uma nova manifestação no processo que discute a legalidade das viagens internacionais da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Na petição, os autores solicitam que a mulher de Lula preste depoimento pessoal para explicar as viagens feitas ao exterior com recursos públicos e através da estrutura do governo federal. Segundo os propoentes, a primeira-dama não é agente pública e não possui vínculo formal com a administração. E aí eu me lembro, quando eu chego nesse ponto, eu me lembro da época da Michelle, né? A Michelle atuando sem receber salário, é bom lembrar disso, a gente trouxe matéria mostrando isso aqui, sem receber salário, ela atuando na questão do pessoal com autismo, né, as pessoas com algum tipo de mobilidade, né, e aí ela só queria, gente, uma salinha, só uma salinha para poder trabalhar ali no cantinho quietinho. Menino, foi um Deus nos acuda ferrenho. Hoje Janja tem uma sala praticamente ao lado da de Lula. Os mesmos que criticaram a Michelle estão calados. Janja viaja o Brasil e o mundo a toda hora, gastando fortunas e mais fortunas. E os mesmos que criticavam Bolsonaro e Michelle por gastos bem menores estão calados. A Janja precisa explicar à justiça pessoalmente porque está utilizando dinheiro e estrutura do governo como se fosse agente pública, afirmou Kilter. Essa prática fere princípios básicos da legalidade e da moralidade administrativa. Se ela não tem cargo, não pode ter tratamento oficial, nem gastar como se tivesse. O processo é uma ação popular que questiona gastos considerados irrazoáveis, como o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira, FAB, para viabilizar agendas da primeira-dama. Interessante. Na manifestação, Kilter e Chiquini também destacam alterações na defesa apresentada pela Advocacia Geral da União, AGU. No começo do processo, o órgão alegou que Janja atuava apenas como cônjuge do presidente, ou seja, apenas como esposa, companheira, que ia junto com ele.
o que não justificaria tratamento institucional. Posteriormente, a AGU passou a sustentar que a primeira-dama exerce funções honoríficas e atua como colaborador eventual de ministério sobre a alegação de existir interesse público em sua participação. Qual o interesse público? Eu não vejo ninguém interessado nela, nem querer o palpite dela, né? Para os autores da ação, essa mudança mostra contradição e ausência de base legal. O documento protocolado afirma inexistir demonstração do interesse público envolvido na designação da primeira-dama para tais viagens, custeadas com recurso público, desacompanhada do presidente e sem capacidade para exercer representação oficial, que implica violação ao princípio da razoabilidade e a moralidade administrativa. E aqui, gente, quando ele fala desacompanhado, lembra a viagem dela para representar o Brasil lá nas Olimpíadas, na França, né? Ela não era representante, ela não é embaixadora, ela não faz parte, mas foi representar o Brasil em um evento que deveria ser representado por um agente oficial do governo. Os autores pedem que a justiça declare a nulidade dos atos que autorizaram as viagens internacionais de Janja realizadas com recursos públicos. Requerem também que haja querem ressarcimento aos cofres públicos dos gastos considerados indevidos. É muito dinheiro. Além disso, solicitam a suspensão de novos deslocamentos oficiais até o julgamento do mérito da ação. Por fim, pedem que Janja seja intimada a prestar depoimento pessoal. O caso tramita na 9ª Vara Federal Civil do Distrito Federal e aguarda análise da nova manifestação, protocolada pelos autores. Bom, tá aí, gente, a matéria. A grande pergunta é: veremos isso aqui acontecer? Janja fazendo algum tipo de prestação de esclarecimento? Outro ponto que eu acho muito difícil acontecer é o ressarcimento dessas viagens, né? Porque, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente tem hospedagens de mais de 200 mil reais. Mais de 200 mil reais. Você tem Janja fazendo compras, gastando 30 mil reais. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Tá aí a matéria.